Fala, rapaziada, pra cima deles, beleza? Manuel falando aqui, muito bem-vindos e muito bem-vindas aí a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. E temos um novo volante. O Santos fechou a contratação do jogador Rodrigo Fernandes Cedres, volante misto, né? Atua tanto como primeiro quanto o segundo volante e atuava pelo Guarani do Paraguai. O jogador tem 26 anos. O Santos fechou a contratação por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Antes de eu começar a falar um pouquinho mais sobre esse jogador, vou pedir aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante para que o nosso canal seja recomendado. E é isso aí, bora pro vídeo. Bom, como dito anteriormente, o Santos fechou a contratação do jogador, que vem por empréstimo de 1 ano com opção de compra. E em primeiro lugar eu digo que eu gostei bastante da maneira como ele chega, porque ele chega por empréstimo, ou seja, se ele não render o esperado, o Santos não vai ficar preso a um contrato de 2, 3, 4 anos, tendo que pagar salário sem o jogador render nada em campo. Por exemplo, tomara que não seja o caso, mas o William Maranhão tem contrato, se eu não me engano, até o final de 2024. E tenho certeza que ele vai render, com certeza ele vai render, mas no caso dele não render o esperado, o Santos tem um contrato longo com o jogador e vai precisar honrar esse contrato, né? O Santos fez bastante isso nos últimos anos. O Romário, por exemplo, lateral, que jogou o quê? 2, 3 partidas, e contrato de 5 anos. Foi feito um contrato de 5 anos ainda na gestão Modesto Roma, se não me falha a memória. Um outro ponto que me chamou a atenção, o Rodrigo Cedres, o Rodrigo Fernandes, ele é um plano B do Fernando Sobral. Isso mostra que os bastidores do Santos, né, internamente o Santos vem monitorando bem o mercado, vem fazendo um trabalho de scout e de garimpar mesmo o mercado para achar opções interessantes. Eu acho que é uma boa aposta, uma boa opção no mercado. Assim, ele pode dar muito certo, mas eu acho que ele não chega com aquele hype de que chega para resolver os problemas. Eu espero que ele resolva. Eu espero que ele se dê muito bem nesse meio de campo. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre o jogador, pegando aqui minha tradicional colinha. O jogador, ele começou a carreira na base do Danúbio, subiu para o profissional no meio de 2016 e ficou lá até o começo de 2019, tá? Quando ele foi por empréstimo para o Guarani do Paraguai, empréstimo de 1 ano, e ao final do empréstimo o Guarani comprou o jogador. Detalhe, em 2018 ele quase foi para o River Plate. O Marcelo Gallardo chegou a conversar com ele, inclusive, se eu não me engano, o representante do jogador na época era o mesmo representante do Gallardo, e o Gallardo ele estava querendo contratar o Bruno Zuculini, que de fato foi contratado pro time, se eu não me engano estava no Hellas Verona, e o plano B do Bruno Zuculini era justamente o Rodrigo Fernandes. O Gallardo chegou a conversar com o Rodrigo Fernandes, o próprio Rodrigo Fernandes chegou a confirmar essa conversa e chegou até a sair no TNT Sports Argentina. TNT Sports Argentina, um vídeo falando como jogava o Rodrigo Fernandes, possível reforço do River Plate. Então, se vocês procurarem, vocês acham. Então, assim, o fato dele ter sido sondado por um treinador do nível do Gallardo mostra que ele não é um jogador de baixo nível. Ele é um bom jogador, embora ele nunca tenha jogado pelas seleções, nem de base, nem seleção principal. Mas, enfim, ainda assim eu acho uma boa aposta. Ele foi sondado pelo Gallardo em 2018, em 2019 ele chega por empréstimo ao Guarani do Paraguai, e desde que ele chega até o atual momento, ele tomou a titularidade, foi titular absoluto do time. Para vocês terem uma ideia de quando ele chegou, ele realizou 105 partidas pelo Guarani, sendo titular em 102. Não jogou 3 partidas. Então, seguramente um titular absoluto e soberano da equipe paraguaia. Ele é um jogador que, na teoria, ele tem aquilo que o Santos precisa: poder de marcação e boa saída de bola. Ele, na verdade, eu li matérias falando que ele é um segundo volante que joga como primeiro. Vi alguns vídeos falando que ele é o primeiro volante que joga como segundo. Eu prefiro a definição que eu acho que eu vi, eu não vou lembrar da matéria, eu acho que foi no UOL, me perdoe se eu estiver enganado, de que o Fabian Bustos define ele como volante misto, que foi a definição que eu usei no começo do vídeo.
Ele é um volante moderno, digamos assim, né? Um cara que tem poder forte de marcação e que sabe jogar com a bola. Não à toa ele é chamado de El Pitbull no futebol paraguaio. Mas também é um jogador que sabe sair jogando. Aliás, ele volta e meia dá suas assistências e volta e meia faz os seus gols. Na temporada de 2020 ele fez 3 gols pelo Guarani. Na última temporada ele fez 2 gols. Fez 1 gol na primeira temporada dele. Então é um jogador que sempre está anotando seus golzinhos. Em todas as temporadas atuando pelo Guarani do Paraguai fez gol. Exceto essa de 2022 que está começando, né? Então é um jogador que chega, eu vejo com muitos bons olhos. Claro que o nível de competitividade que o Fernandes enfrentou nesses últimos anos na Liga Paraguaia é menor do que o nível de competitividade da primeira divisão do futebol brasileiro. Mas, novamente, o Santos fez o que pôde de acordo com as suas limitações. Ele foi criativo no mercado e traz aquilo que eu julgo ser uma boa opção, uma boa aposta. Tá? Vejo com muito bons olhos, acredito que ele vai chegar e que vai conseguir melhorar o nível do meio de campo do Santos, principalmente no setor da volância ali, naquele setor da frente da zaga que precisa bastante de um jogador que saiba proteger e sair com a bola. O Camacho não é esse jogador, o Zanocelo também não é esse jogador. Aliás, comparando o número de desarmes do Rodrigo com os do Zanocelo, por exemplo, antes do Zanocelo vir para o Santos, ele atuava na Ferroviária, e aí convenhamos, é um nível de competitividade menor do que o nível da primeira divisão do futebol brasileiro, e aí eu acredito que mais compatível com o futebol paraguaio, a primeira divisão paraguaia. O número de desarmes do Rodrigo Fernandes por jogo é muito maior do que aquele que era o do Zanocelo, por exemplo. Então é um jogador que vem para dar uma solidez, vem para reforçar mesmo o setor de marcação do meio de campo do Santos. Então acredito que no futuro a gente vai ver esse jogador como titular, espero, né? Não estou cravando nada, mas eu espero que no futuro a gente veja esse jogador titular da nossa camisa 5, até para aliviar a galera que ficou meio frustrada com a contratação do William Maranhão, né? Boa sorte aí pro Rodrigo Fernandes, seja muito bem-vindo ao maior time da terra. A gente conta muito com o seu futebol, a gente precisa muito do seu futebol, para falar a verdade, porque para quem vem enfrentando rebaixamento atrás de rebaixamento, né, toda a contratação, todo reforço tem de ser muito bem-vindo e contar com toda a nossa torcida e todo o nosso apoio. Santos joga, se eu não me engano, dia 4 de abril pela Copa Sul-Americana. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Aqui a gente faz ao vivo. Abre o Google, Santos Futebol Clube. Joga contra o Banfield. O jogo vai ser na Argentina. Não, perdão, dia 5 de abril. O Santos joga contra o Banfield na Argentina pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Então vai ter de fazer uma viagem para a Argentina e voltar para jogar dia 10 contra o Fluminense fora de casa pela estreia do Brasileiro. Então é uma agenda aí meio ingrata que a gente vai ter. Na sequência a gente tem 2 jogos em casa contra a Universidade Católica do Equador, também pela Sul-Americana, e aí na sequência contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Curitiba que vai ser o nosso adversário na Copa do Brasil. Aliás, são 2 jogos em sequência contra o Curitiba. Dia 17/4 pelo Brasileiro, dia 19/4 pela Copa do Brasil. E o segundo jogo contra o Curitiba vai ser quando? Vai ser só dia 10/5. Depois a gente falar mais sobre isso. Interessante era falar agora sobre esse jogador que acabou de chegar no Santos. Espero que venha mais 1 ou 2 contratações aí, principalmente como um armador. O ideal para mim seriam 3, um lateral direito, um armador e um atacante pela esquerda. Espero aí que nos próximos dias Edu Dracena, o Rueda consigam trazer esses reforços para o time. Beleza? Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, comentem aí o que vocês acham da contratação do Rodrigo Fernandes. Eu novamente vejo com bons olhos, não é o Pirlo, mas eu acho que o Santos foi criativo, soube analisar bem o mercado e trazer uma boa opção e que me parece caber no orçamento do clube.
Beleza? Aguardem os próximos vídeos e pra cima deles. Falou!